turma, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Química. Sou o professor Alex e hoje nós vamos aprender um pouco sobre duas classes de hidrocarbonetos, os alcenos e os alcinos. Vamos falar da definição, o conceito de alceno, o conceito de alcino, apresentar as suas fórmulas gerais e a partir daí a gente consegue identificar se é alceno ou alcino, diferenciar um do outro. E também nós vamos apresentar as regras para poder nomear alcenos e alcinos, tanto de cadeias normais quanto de cadeias ramificadas. Bom, vamos começar pelos alcenos. Definição e fórmula geral. Os alcenos, também chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos, são hidrocarbonetos. Lembrando, hidrocarboneto, todo composto que apresentar somente carbono e hidrogênio. Só que os alcenos, eles vão apresentar cadeia aberta e a principal característica é a presença de uma ligação dupla. Então, todo hidrocarboneto que apresentar somente uma ligação dupla, ele é classificado como alceno. Apresentando aqui alguns exemplos, né? Observe que em todos os casos, nós temos a presença de somente uma ligação dupla. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n, ou seja, eu vou apresentar sempre o dobro de hidrogênios em relação à quantidade de carbonos. Para aqui esse primeiro exemplo, eu tenho 2 carbonos, C2, e a quantidade de hidrogênio será sempre o dobro, C2H4. Se eu tiver 3 carbonos, um alceno de 3 carbonos, C3, qual vai ser a quantidade de hidrogênios? O dobro de 3, 6, C3H6. 4 carbonos, um alceno de 4 carbonos, C4H8. Se tivermos 15 carbonos, um alceno de 15 carbonos, C15, e a quantidade de hidrogênios? O dobro de 15, 30. C15H30. Então, fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Para que servem os alcenos? Bom, borracha sintética, corantes, tecidos sintéticos, explosivos, são substâncias obtidas a partir dos alcenos. O eteno, C2H4, ele é utilizado também como anestésico em cirurgias. E também ele é um gás responsável pelo amadurecimento das frutas. Se você já viu seu pai guardando aquela penca, aquela dúzia de bananas verdes, né? Ele colocou dentro de um saco, fechou, e um dia depois está lá bem madura, é porque a fruta, quando está verde, né, ela libera, né, se a gente colocar dentro de um saco, então essa fruta vai liberar o gás eteno, só que como está no ambiente fechado, ele vai ficar ali, aquele gás vai ficar de forma concentrada. Isso vai agilizar o processo de amadurecimento da fruta. Então são aplicações onde a gente encontra os alcenos no nosso cotidiano. Também o plástico conhecido como polietileno, ele é muito utilizado na confecção de sacos e garrafas plásticas. É o famoso PET. Então, também um produto obtido a partir de alcenos. Bom, como nomear um alceno? Eu tenho que verificar, primeiramente, se eu tenho um alceno de cadeia normal ou de cadeia ramificada. Se é um alceno não ramificado, ou seja, de cadeia normal, a IUPAC ela nos diz que o nome do alceno será o prefixo, que é aquela quantidade de carbonos, MET, 1 carbono, ET, 2 carbonos, PROP, 3 carbonos, BUT, 4 carbonos, PENT, 5 carbonos, EX, 6 carbonos, EPT, 7 carbonos, e aí por diante, mais a terminação eno. Então, a terminação eno vai caracterizar a presença de um alceno. Então, se eu tenho 2 carbonos,
2 carbonos. 2 carbonos, o prefixo é et, mais a terminação eno. Então, eteno. 3 carbonos, o prefixo é prop, mais a terminação eno, propeno. Agora, se eu tenho um alceno maior, né, com 4 ou mais carbonos, o que vai acontecer? Eu vou ter possibilidades diferentes para a posição da ligação dupla. Então, a ligação dupla ela vai variar. Ela pode estar em uma posição, pode estar em outra. E aí, dependendo da posição, eu vou ter um nome diferente. Olha aqui o exemplo. Um alceno de 4 carbonos. Eu posso ter a ligação dupla, né, entre os carbonos iniciais, como no caso de cima, como no caso de baixo. Eles representam a mesma estrutura, certo? Se a gente inverter, eu vou obter o mesmo composto. Mas também eu posso ter a ligação dupla entre os carbonos intermediários, ou seja, no meio da cadeia. Então eu tenho a ligação dupla na extremidade, ou eu posso ter a ligação dupla entre os carbonos do meio. E aí nós vamos ter nomes diferentes. Portanto, a partir de 4 carbonos, eu preciso numerar a cadeia, né, a cadeia do alceno. Para quê? Para poder localizar a ligação dupla. Então aqui, a ligação dupla está mais próxima da extremidade esquerda. Então, por lá, nós vamos iniciar a numeração. 1, 2, 3, 4. Onde está a ligação dupla? Ela está entre os carbonos 1 e 2. E aí eu vou escolher sempre o menor número. 1 em 2, menor número 1. Então vai ficar but, 4 carbonos, a posição da ligação, no caso 1, mais a terminação eno. But, 1, eno. O prefixo, a posição da ligação dupla, mais a terminação eno. Nesse segundo caso, eu tenho a ligação dupla entre os carbonos intermediários, que nesse caso eu posso dizer que a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. 2 e 3, qual o menor número? 2. Então eu vou ter o prefixo but, porque nós temos 4 carbonos, a posição da ligação dupla 2, né, o menor número, mais a terminação eno. But, 2, eno. But, 1 eno, é uma estrutura, é um composto totalmente diferente do but, 2 eno. Então, a partir de 4 carbonos, nós vamos precisar numerar a cadeia para poder localizar a posição da insaturação, da ligação dupla. Já os alcenos ramificados, né, nós temos o acréscimo de algumas regras. A nomenclatura dos alcenos de cadeias longas e ramificadas é semelhante à dos alcanos, certo? Nós vamos ter que identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. No entanto, no caso dos alcenos, essa cadeia principal ela precisa conter a ligação dupla. Então, nos alcenos, a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos que contenha a ligação dupla, certo? E a numeração ela vai se dar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. A ligação dupla ela vai reger as regras de nomenclatura. Maior sequência de átomos de carbonos que contenha a ligação dupla e a numeração a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então vamos a um exemplo. Bom, nós temos aqui um alceno, né, presença aqui da ligação dupla. Esse alceno ele é um alceno ramificado, certo? Aqui a presença da ramificação. Qual o nome dessa ramificação? Eu tenho um carbono, então a ramificação é o metil, certo? Eu preciso agora numerar a cadeia. E como faço isso? A partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Nesse caso, a extremidade mais próxima é a extremidade direita. Então, a numeração ela vai se dar da direita para a esquerda. Onde está a ligação dupla?
ela está entre os carbonos 2 e 3. Menor número, 2. E onde está a ramificação? Ela está no carbono 5. Então, o grupo metil se encontra no carbono 5. O nome dessa estrutura vai ser 5-metil, X2-eno. 5-metil por quê? Porque no carbono 5 se encontra o grupo metil, a ramificação. X, porque a cadeia principal temos 6 carbonos. 2, porque a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. E eno, por se tratar de um alceno. Mais um exemplo de alceno ramificado. E aqui eu queria destacar, se a gente pegasse a sequência aqui linear, nós teríamos 8 carbonos. Mas a cadeia principal que está destacada, ela contém 7 carbonos. Por que disso? Bom, no caso dos alcenos ramificados, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Ok, mas que contenha a ligação dupla. Se pegarmos assim, de forma reta, linear, a gente não teria a presença da ligação dupla. Então, isso não pode acontecer. No caso dos alcenos, a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos, mas que contenha a ligação dupla. Bom, dito isso, observe que nós temos aqui uma ramificação, certo? E essa ramificação, ela se encontra no carbono 3. Por quê? Porque a extremidade mais próxima é a extremidade esquerda. Então, eu comecei a numeração a partir da extremidade esquerda, certo? Então, no carbono 3 eu tenho a presença da ramificação. E onde está a insaturação? Ela se encontra entre os carbonos 1 e 2. Então, o nome ficou 5-metil, X2-eno. Bom, falamos dos alcenos, agora vamos tratar dos alcinos. Qual a diferença de alceno para alcino? O alcino é o hidrocarboneto, aquele composto que apresenta somente carbono e hidrogênio, mas que agora vai conter uma ligação tripla. Os alcenos, eles apresentam ligação dupla, uma ligação dupla. Os alcinos apresentam uma ligação tripla. Os alcinos, também conhecidos como alquinos, ou hidrocarbonetos acetilênicos. São hidrocarbonetos acíclicos, isto é, cadeia aberta, que contém apenas uma ligação tripla. Alguns exemplos de alcinos. E os alcinos, eles vão obedecer à fórmula geral, CnH2n-2. Isto é, no caso dos alcinos, eu vou ter 2 hidrogênios a menos em relação à quantidade de carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, C2, eu vou ter o dobro de hidrogênios menos 2. O dobro de 2 é 4, menos 2, 2. Então, o alcino de 2 carbonos vai ter fórmula molecular C2H2. Se eu tenho um alcino de 3 carbonos, eu vou ter o dobro de hidrogênios menos 2. O dobro de 3, 6, menos 2, 4. Então, C3H4. Se eu tenho um alcino de 4 carbonos, o dobro de 4, 8, menos 2, 6. Então, o alcino de 4 carbonos vai ter fórmula molecular C4H6. Lembrando, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n, ou seja, eu tenho o dobro de hidrogênios em relação à quantidade de carbonos. E nos alcinos, eu vou ter a fórmula CnH2n menos 2. O dobro de hidrogênios menos 2. Portanto, olha só. Se eu tenho a fórmula C7H12. C7H12. Essa fórmula molecular desse hidrocarboneto é de um alceno ou de um alcino? Bom, o dobro de 7, 14. Só que eu tenho 12 hidrogênios. Então, eu tenho o dobro menos 2. Então, o dobro menos 2
ele vai ser um alcino. Então, C7H12 é a fórmula geral de um alcino. A nomenclatura dos alcinos não ramificados, isto é, de cadeia aberta. Eu identifico que uma estrutura, né, ela é não ramificada se ela apresentar apenas duas extremidades. Então, aqui eu tenho duas extremidades. O nome do alcino será o prefixo mais a terminação ino. Prefixo, quantidade de carbonos. Já conhecemos. Met, 1 carbono. Et, 2 carbonos. Pente, 5 carbonos, mais a terminação ino. Então, o alcino de 2 carbonos, o nome é etino. Né? Et, 2 carbonos, etino. O alcino de 3 carbonos, ele vai ser o propino. O alcino de 4 carbonos, nós vamos chamá-lo de but-1-ino. Lembrando, assim como os alcinos com 4 ou mais carbonos, eu vou ter a variação da posição da ligação tripla, da insaturação. Então, ela pode estar em posições diferentes. Nesse caso, essa estrutura, a ligação tripla, ela está entre os carbonos iniciais, ou seja, entre os carbonos 1 e 2. Menor número, 1. Por isso, but-1-ino. Se a ligação tripla estivesse entre os carbonos intermediários, ela estaria entre os carbonos 2 e 3. Menor número, 2. Aí teríamos o but-2-ino. Então, os alcinos de cadeia normal, ou seja, não ramificado, a regra é prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos, mais a terminação ino. Mais um exemplo aqui, eu tenho um alcino de 5 carbonos. Então, a ligação tripla, ela pode e vai variar na sua localização, na sua posição. Então, eu preciso numerar a cadeia, sempre observando qual a extremidade mais próxima, nesse caso, da ligação tripla. Então, aqui a extremidade mais próxima é a extremidade direita. Então, por lá, eu começo a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um alcino de 5 carbonos. A ligação tripla, ela se encontra entre os carbonos 2 e 3, menor número 2. Então, o nome vai ficar pente-2-ino. 5 carbonos, pente 2, indicando a localização da ligação tripla. Ela está entre os carbonos 2 e 3. E ino é a terminação característica dos alcinos. Bom, e no caso de alcinos ramificados? As regras são similares aos alcenos. Eu preciso identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos, mas que contenha a ligação tripla, a insaturação. Nesse caso aqui, eu tenho a cadeia principal. Eu preciso numerar a cadeia, começando pela extremidade mais próxima da insaturação, da ligação tripla. Nesse caso, eu tenho a extremidade direita, ela está mais próxima da ligação tripla. Então, por lá começa a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso identificar a posição da ramificação. Onde está a ramificação? A ramificação é o grupo CH3, o grupo metil, que se encontra no carbono 3. Então, eu vou ter como nome 3-metil, pente, 1-ino. 3-metil, pente, 1-ino. 3-metil porque a ramificação se encontra no carbono 3, metil no carbono 3, a insaturação entre os carbonos 1 e 2, e aí a gente define o carbono de menor número, no caso 1. 3-metil, pente, 1-ino. Turma, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos duas classes de hidrocarbonetos, alcenos e alcinos. Como diferenciar? Alcenos apresentam ligação dupla, alcinos apresentam ligação tripla. Pelo nome, eu consigo diferenciar pela terminação. Eno para alceno, ino para alcino. Se eles se apresentarem cadeias normais, será prefixo mais a terminação. Ou eno ou ino. Se apresentarem cadeia ramificada, eu preciso localizar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos,
mas que contenha a insaturação, ligação dupla ou ligação tripla. Numerar a cadeia, a parte da extremidade mais próxima da insaturação, identificar as ramificações. Então, o local da ramificação, o nome da ramificação, mais a cadeia principal. Ok, turma? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!